E quando a gente menos espera, a semana passa bem rapidinho, não é mesmo? Então, eu espero que você esteja aproveitando muito o seu fim de semana e, claro, desde já agradeço a companhia aqui no canal Conte-me Tudo. Eu sou a Cláudia Botelho e hoje conto com a sua presença para mais um caso. Audio Jungle. Audio Jungle. 8 de julho de 1984, San Diego, Califórnia. James Oliver Hubert, de 41 anos, pegou um rifle semiautomático do modelo Uzi, um rifle Winchester de caça calibre 12 e uma pistola Browning HP. Encheu uma sacola de munições, vestiu sua calça militar de camuflagem, uma camiseta preta e foi cumprir o que achava ser a sua principal missão. O cenário, no entanto, não era o Vietnã e seus pesadelos onde ele havia combatido, e sim o bairro de San Isidro, na movimentada fronteira dos Estados Unidos com o México, no estado da Califórnia. O distanciamento entre a realidade e os seus pesadelos não permitiam enxergar que o seu alvo também não eram os inimigos do Vietnã, e sim o seu próprio povo, que aproveitava uma tarde tranquila na lanchonete da cadeia McDonald's. Armando Rodrigues, um menino de 11 anos, brincava com uma bola de futebol americano quando viu aquele Ford preto, modelo Mercury Marquis, dirigir-se ao estacionamento da lanchonete, que ficava do outro lado da rua. O homem que saiu do carro atraiu a sua atenção. Era James Hubert, que adentrou o estabelecimento e deu uma única ordem aos seus clientes: todo mundo deitado. Sem entender o que estava acontecendo e o objetivo daquela confusão, muitos se questionaram se era um assalto, mas mesmo assim obedeceram e se deitaram no chão. De repente, um gesto suspeito e hostil. O empregado da lanchonete pega o telefone e tenta chamar a polícia. Foi o que bastou para James. Em seu delírio alucinante, ele começou seu derramamento pelas pessoas que estavam mais próximos à porta e continuou de forma metódica sua missão: tirar a vida do máximo possível de pessoas. Maria Rivera estava com os 2 filhos e o marido, Vitor, no estabelecimento. Ela abraçou as crianças com o intuito de protegê-las, enquanto seu marido implorava para que o homem parasse com aquela atrocidade. Mas James virou-se para Vitor e simplesmente o acertou. Vitor caiu gritando, enquanto o atirador o mandava calar a boca, e o acertou de novo e mais uma vez e outra, totalizando 14 acertos. Uma jovem mãe de 18 anos, Jack Reyes, foi acertada 48 vezes e o seu corpo tentava encobrir o do pequeno Carlos, de apenas 8 meses. Mas não teve jeito, o pobrezinho foi alvejado uma vez pelas costas. Os sobreviventes relataram que nunca conseguiram esquecer aquela cena. Enquanto pessoas agonizavam, o homem voltava entre as poças para terminar o seu trabalho. Aproximadamente 90 minutos ele disparou com perfeita precisão em tudo que se movia e assim, depois de massacrar quem estava do lado de dentro, tentou acertar motoristas na via expressa em frente à lanchonete e fulminou sem vacilar 3 crianças que chegavam de bicicleta ao estacionamento ao lado da lanchonete. Omar Hernandes, Davi Flores e Joshua Coleman, todos com 11 anos de idade e amigos de escola, tentaram fugir em suas bicicletas, mas o único que sobreviveu foi Joshua, já que, por instinto de sobrevivência, ele fingiu-se de morto e escapou por um triz do trágico destino dos amigos. Alicia Garcia, uma das cozinheiras, e outros 2 companheiros fugiram por uma escada na sala dos fundos quando escutaram os barulhos que seguiam no interior do estabelecimento. O primeiro carro de polícia chegou às 16h07 e o tenente, ao ser recebido com tiros, imediatamente pediu o apoio da SWAT, aliás, de toda a polícia. Às 17h07, 6 quarteirões ao redor do McDonald's foram fechados e toda a cena mais parecia um filme.
Atirador e polícia travaram uma verdadeira batalha e, enquanto estava encurralado dentro do estabelecimento, todos se perguntavam quem era aquele homem cruel. Aquela fatídica tarde terminou graças a uma bala que encontrou seu alvo, James Hubert, e a um herói, atirador da elite da SWAT, que com um rifle de mira telescópia acertou bem no meio do peito. O saldo dessa triste tarde de julho foram 22 pessoas que perderam as suas vidas e 19 que foram feridas. As idades variavam desde os 8 meses do pequeno Carlos até os 74 anos do senhor Miguel Loa. Essa foi a maior chacina cometida por uma única pessoa num único dia nos Estados Unidos até então. O alvo escolhido era o tipo símbolo a representar a família norte-americana feliz que se reúne numa tarde para simplesmente aproveitar o dia. E o algoz era algo que todos se perguntavam quem era esse homem. Bem, James Hubert foi um homem muito problemático, perseguido por seus fantasmas interiores. Quando pequeno, aos 3 anos de idade, ele teve poliomielite, o que ocasionou muitos problemas. Aos 7 anos, foi abandonado pela sua mãe, que resolveu seguir o seu fanatismo religioso e o fez crescer culpando a Deus por todas as suas dores e misérias. Em sua vida solitária, teve apenas um amigo, o cão Chip. A adolescência trouxe uma admiração por armas e aquela que viria a ser a sua esposa e que ele conheceu ainda no ensino médio, Etna. Em 1965, quando ambos tinham 23 anos de idade e nenhuma condição financeira, resolveram se casar. Graduado em sociologia, recebeu licença para trabalhar como embalsamador de uma casa funerária, o que não durou muito tempo. Logo depois, nasceram as 2 filhas do casal e eles pareciam viver bem, apesar do comportamento sempre arredio. Seu relacionamento era sempre com a esposa e as 2 filhas. Dos demais, ele preferia manter um distanciamento. Sua derrocada começou quando perdeu o emprego em 1980 e quando meses depois arrumou outro, mas logo foi dispensado. Foi então que ele começou a ficar desnorteado e falar todo tipo de coisa e a culpar a sociedade pelo seu fracasso e o medo da incapacidade de sustentar a própria família. Não bastasse tudo isso, em 1983 sofreu um acidente de carro que agravou alguns sintomas da polio que teve ainda criança, como um tremor na mão. A família foi para Tijuana, no México, depois voltou para San Diego e com a falta de emprego e instabilidade, a família se mudava para locais cada vez mais decadentes e James foi ficando cada vez mais enlouquecido. Ele ainda tentou encontrar ajuda, mas na clínica psiquiátrica que visitou, a recepcionista anotou o seu nome errado e com isso nunca ninguém o telefonou. No dia seguinte, ele saiu com a sua esposa para pagar uma multa de trânsito e o casal almoçou no McDonald's. Depois foram para o Jardim Zoológico de San Diego. Esse foi o fatídico dia. Ele resmungou para sua esposa. A sociedade teve a sua chance. Eles então voltaram para casa e passados 4 horas ele se arrumou para sair. A esposa perguntou para onde ele iria e simplesmente recebeu como resposta: vou caçar seres humanos. E nisso, sem dúvida, sua missão foi um êxito completo. 1 hora antes de entrar na lanchonete com seu arsenal, Hubert, segundo sua filha Sandra, de 10 anos, havia brigado para valer com a mulher, Etna. Assustada, Sandra saiu de casa, mas não acompanhou sua mãe e a sua irmã Célia, de 13 anos, que foram justamente à fatídica lanchonete fazer uma refeição. E, por milagre, saíram dali minutos antes da chegada de Hubert, enlouquecido. Sandra, no entanto, preferiu ir para o apartamento de um vizinho e de lá pôde assistir à fuzilaria que estava acontecendo a apenas 200 metros, sem saber que seu pai era o protagonista daquele triste espetáculo.
A reação despropositada de Hubert depois de uma briga doméstica foi também incentivada pelo fato de ter perdido dias atrás seu emprego de guarda de um conjunto habitacional para um ticano, como são chamados os americanos de origem mexicana. Gente que, segundo os amigos, ele odiava e responsabilizava pelo desemprego nos Estados Unidos. Mais remotamente, porém, o que fez Hubert apertar o gatilho com tanta facilidade foi a sua traumática experiência na Guerra do Vietnã. Desesperados, angústia, depressão, violência física não formam um comportamento atípico dos veteranos do Vietnã, explica Mark McWalter, um assistente social que cuida desses casos no estado de Washington. São, isso sim, um traço marcante de toda essa população. O problema é que quando eles se metem numa complicação real, sabem que têm habilidades especiais para matar. Dan Todd, um ex-fuzileiro naval que combateu no Vietnã, dá um depoimento ilustrativo a esse respeito. Abre aspas. Quando voltei aos Estados Unidos, me meti em várias brigas de bar, até que comecei a pensar que ia matar todo mundo, conta Todd. Tinha fantasias de estar em patrulhas e nunca largava o meu rifle automático. Por pouco, ele também não chegou a esse estágio de loucura de James. Antes que isso acontecesse, Todd resolveu morar em florestas da Califórnia, longe das aglomerações urbanas e dos problemas. O ex-fuzileiro ali tem numerosa companhia. Segundo os serviços de assistência social do estado da Califórnia, há pelo menos 200 outros veteranos do Vietnã vivendo como eremitas no meio do mato. Um estudo realizado em 1980 dá em números a dramática situação desses sobreviventes. Os 3 milhões de americanos veteranos da Guerra do Vietnã têm uma média de suicídio em 33% superior à média nacional. 29 mil deles estão na cadeia, 87 mil esperavam julgamento e 287 mil em liberdade condicional. É dessa multidão de desesperados que pode surgir, de uma hora para outra, alguém como James Hubert, tentando resolver a tiros a escuridão do seu triste e sombrio passado. Bem, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo, ok?